Neste episódio, o pastor Jackson Capelletti expõe Efésios 2, versículos 1 a 10. Nossa viagem do túmulo do pecado ao trono com Cristo. Resgatados sem mérito próprio, feitos poema vivo para boas obras preparadas de antemão. Deixe a luz do Evangelho revelar o poder que o levantou da morte e agora opera em você. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Meus irmãos, no capítulo 1, nós vimos as riquezas de Deus, ou as riquezas que Deus nos deu, através de Deus Pai, através de Jesus Cristo e através do Espírito Santo. Em outras palavras, nós vimos Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo, ou seja, a Trindade atuando na nossa vida. Em resumo, nós aprendemos que Deus nos elegeu na eternidade para que fôssemos seus filhos. Nós aprendemos que Jesus Cristo nos redimiu, nos reconciliou com Deus. E nós aprendemos que o Espírito Santo nos selou. A garantia da nossa salvação é o selo do Espírito Santo. Nós aprendemos que o selo marca uma propriedade. Nós somos propriedade de Deus. E aí, na última semana, nós vimos a segunda parte do capítulo 1, que aí já é o apóstolo Paulo orando pela igreja de Éfeso, para que a igreja de Éfeso entendesse aquilo que ele tinha explicado na primeira parte. E o apóstolo Paulo ora, e a gente aprendeu que ele não ora para que eles ganhem nada, que eles tenham algo. A oração do apóstolo Paulo é para que eles entendam o que eles já têm, que eles entendam a riqueza que eles têm em Deus Pai, em Jesus Cristo e no Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo termina essa explicação, essa oração, dando um exemplo do poder de Deus que foi atuado neles de maneira em que eles fossem feitos filhos de Deus. E o exemplo que o apóstolo Paulo usa é o exemplo de que Deus usou esse mesmo poder para ressuscitar Jesus, para colocá-lo assentado no trono celestial, para colocá-lo sobre todo o nome que existia até aquela época e que viria a existir, para a glória do nome de Deus. Então nós aprendemos no último encontro e fechando o capítulo 1, que nós cristãos somos extremamente ricos. E eu dei o exemplo daquele cidadão lá da minha cidade, o Wilson, que era um mendigo, vivia de comer comidas do lixo, essa era a vida dele, mas ele também era um conhecido agiota na cidade. E aí está o exemplo de alguém que é rico e não sabe viver como um rico. E nós aprendemos que nós temos que entender, e por isso o apóstolo Paulo orou para que a igreja entendesse a riqueza que nós temos em Deus.
para que a gente nunca mais viva como um miserável, mendigando uma bênção aqui, mendigando uma bênção lá, se nós já temos tudo que nós precisamos. O apóstolo Paulo mesmo ensinou que aquele que espera em Cristo apenas para essa vida é o mais miserável de todos os homens. E aí termina o capítulo 1. No capítulo 2, o apóstolo Paulo pega agora aquela riqueza que ele explicou para a igreja no capítulo 1 e começa a aplicar agora na vida da igreja. Agora ele passa a entender, ele começa a ensinar agora, agora que eu já orei, e agora que você está entendendo que você é rico, eu quero que você entenda como é que funciona isso na sua vida. Quero que você comece a entender o processo de Deus na sua vida. E aí é esse texto que nós lemos do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Nesse texto, nós temos 4 processos que Deus efetua, ou 4 processos que acontecem na nossa vida. 3 deles são efetuados por Deus e um deles é efetuado pelo pecado. Nós vamos ver aqui, nesse texto, que o primeiro processo é: o pecado atua ou trabalha contra nós. Nós vamos ver que Deus trabalha por nós. Nós vamos ver que Deus trabalha em nós e nós vamos ver que Deus trabalha através de nós. Então o apóstolo Paulo diz, agora que vocês entendem que vocês já são ricos e vocês entendem que riqueza é essa que vocês têm, eu vou mostrar como isso funciona na vida de vocês. E aí o primeiro, que é o texto que ele começa, ele diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aqui é o retrato da humanidade caída. Aqui é o pecado atuando contra nós. Primeira coisa que ele destaca: nós estávamos mortos. É interessante, irmãos, porque no original, no grego, esse texto não começa com e vos vivificou. Esse vos vivificou aparece só no final, na segunda vez, quando ele diz lá, quando ele repete o vos vivificou. No original está só lá. O texto no original ele é muito mais forte, ele é muito mais pesado. Ele começa chamando eles, vocês estão mortos. E ele deixa para só dizer que eles reviveram mais adiante no texto. Mas os tradutores, isso não é só no português, não é só Almeida, todos os tradutores, eles colocaram esse texto porque soa melhor. Do jeito que a gente fala, fica melhor começar com e vos vivificou, para que a pessoa entenda e aí ela segue lendo. Mas o apóstolo Paulo ele foi muito mais forte aqui. Ele disse: vocês estavam mortos. O que significa essa morte? A morte na Bíblia, ela sempre aparece no sentido de quebra de relacionamento, no sentido de separação. A morte na Bíblia significa separação. Lá no Éden, quando Deus diz não comam desse fruto, porque certamente morrerão. Aí você pode perguntar, puxa, mas Adão e Eva comeram do fruto. Como que eles não morreram? Em primeiro lugar, eles não morreram pela misericórdia de Deus. Deus podia ter acabado com a raça humana ali. Eles não morreram pela misericórdia de Deus. Mas, na verdade, a morte que realmente importa, eles morreram. Aquilo que realmente importa, que Jesus diz, vocês não precisam ou não devem temer aquilo que mata o seu corpo, mas vocês têm que temer aquilo que pode matar a sua alma. A morte é a separação entre Deus e o homem. E todos nós aqui, em algum momento, assim como a igreja de Éfeso, estávamos mortos. E morto, ele não faz nada. Morto não tem vontade própria. Morto é, como eu gosto de dizer, quem não está em Cristo é tipo aquele Walking Dead. Ele já está morto, ele só não caiu ainda. Mas ele já está morto. E o cenário que o apóstolo Paulo traz aqui é isso. A gente jamais pode pensar que alguém que não está em Cristo tem algo na sua vida
que possa ser melhor do que o que nós temos. Nós jamais podemos imaginar ou desejar ou invejar algo que alguém que não está em Cristo tem, porque ele está morto, ela está morta. Ontem eu falei na escola dominical para os jovens com as seguintes palavras: nós que estamos em Cristo, o melhor da nossa vida aqui, os dias mais felizes da nossa vida aqui, os maiores sucessos, maior vitória que a gente pode lembrar, é infinitamente menor do que o que nós viveremos na eternidade com Deus. Não tem como comparar. Eu gosto de dizer que aqui é uma amostra grátis, mas é uma amostra grátis que não tem, é ínfima. Agora, o pior dos dias de alguém que não está em Cristo, o pior dos dias, é incomparavelmente melhor do que o resto da eternidade dessas pessoas. E a gente precisa entender isso. Por isso o apóstolo Paulo começa com essa palavra forte: vocês estavam mortos. Mas mortos no quê? E aí ele diz: vocês estavam mortos nos seus delitos ou nas suas ofensas e nos seus pecados. Essa é a razão da nossa morte. O salário do pecado é a morte. A recompensa que nós temos é a morte. E aí ele segue dizendo que nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Ou seja, o diabo trabalhando contra nós. O diabo nos chutando, nós sendo escravos do diabo. E aí o apóstolo Paulo retrata aqui aquilo que é a vida de alguém que não está em Cristo, fazendo os desejos da sua carne, fazendo dos seus pensamentos. E cada um de nós, aí ele coloca também ele e a igreja de Éfeso, cada um de nós também éramos filhos da ira. Nós merecíamos a ira de Deus. Imagina Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas que existem, que trouxe à existência todas as coisas com a sua palavra. O Deus que conhece cada detalhe do universo, Deus que chama as estrelas, os trilhões de estrelas pelo seu nome, esse Deus irado contra nós. Quando a gente pensa o que Deus pode fazer com a sua ira, nós entendemos o tamanho da misericórdia de Deus. E este é o retrato, mas há esperança. Assim como quando a gente vai no consultório e o médico às vezes nos dá uma notícia ruim, uma notícia que ninguém quer ouvir. Mas o primeiro passo quando a gente precisa se tratar, quando a gente precisa passar por um tratamento, o primeiro passo é a gente entender que a gente tem um problema. E por isso, sempre que a gente anuncia o Evangelho, o primeiro passo é a gente mostrar que fora de Cristo não há esperança. As pessoas precisam entender que o Evangelho, o que nós estamos pregando, não é só mais uma opção de vida, mais uma filosofia, mais uma forma de viver. As pessoas precisam entender que elas estão mortas. E se elas não vierem para Cristo, o destino delas é terrível. E isso, irmãos, não é a nossa palavra que faz as pessoas entender. É o Evangelho, é a pregação do Evangelho, é o Espírito Santo que produz a fé, é o arrependimento e é a entrega de sua vida para Cristo. E aí, quando isso acontece, nós vamos para o segundo ponto do apóstolo Paulo que ele destaca aqui, no versículo 4. E eu amo a forma como ele começa o versículo 4. Toda vez que tem esse mas, assim, é porque muda o cenário. E a gente pintou aqui, ele pintou um cenário terrível, de morte, de sofrimento, do diabo usando e fazendo o que quer de nós. Mas tem um mas. Graças a Deus por esse mas. E ele diz no versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O mas de Deus, a sua grandíssima misericórdia, a sua riquíssima, como o apóstolo Paulo usa aqui, misericórdia. Estando, e olha que ele destaca, estando nós ainda mortos. E isso é muito importante, irmãos.
Muitas vezes nós nos esquecemos disso. Deus, ele ama mortos. E como eu disse, morto não pode fazer nada. A única coisa que morto faz é feder, é cheirar mal. E Deus ama o morto. Ele não nos amou quando a gente começou a se comportar bem. Agora eu comecei a frequentar os cultos. Daí Deus olha lá, veio uma vez, anota no caderninho. Veio outro domingo, opa, beleza. Agora eu comecei a amar ele. Olha, está se comportando bem, está abandonando o vício, já não está mais traindo a esposa, está querendo ser uma pessoa melhor, já está indo nos cultos, já faz um mês que está indo no culto, agora eu vou começar a amar ele. Não. O apóstolo Paulo diz que Deus nos amou estando nós ainda mortos. Então nós não valíamos nada, trapos de imundícia, e Deus nos amou. E aí, quando ele nos amou, o apóstolo Paulo diz aqui que ele nos amou e ele nos vivificou juntamente com Cristo. Lembra do poder que nós vimos no capítulo 1? O poder que o apóstolo Paulo menciona que Deus usou para tornar Cristo a vida. E nós vimos que há muitas ressuscitações na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, pessoas que voltaram à vida. Mas o que aconteceu com Cristo é diferente, porque Cristo é o primogênito dentre os mortos, ou seja, o único que ressuscitou para nunca mais morrer. E é interessante que o que aconteceu com Cristo, e nós vimos no capítulo 1, é que Deus pega Cristo, ressuscita ele, e ele, em carne, num corpo glorificado, sobe aos céus, se assenta à direita de Deus. E eu expliquei, no último encontro nosso, que tem um de nós agora sentado à direita de Deus. Ele é um de nós. Como o autor aos Hebreus diz, ele é como nós, ele se compadece das nossas dores. Tem até cicatriz lá nas mãos e nos pés. A única coisa imperfeita que tem no céu, a única marca, a única coisa feita na terra que entrou no céu são as cicatrizes de Cristo. E ele está lá. E agora o apóstolo Paulo pega esse poder que ele tinha aplicado a Cristo no capítulo 1, e aqui no capítulo 2 ele diz: vocês também foram alvo desse poder, e assim como Deus vivificou a Cristo, ele vivificou vocês. E por isso Cristo é o primogênito dentre os mortos. Mas agora vocês que estavam mortos também foram vivificados. E aí, para a gente não se achar, ele diz assim, ele abre um parênteses, eu acho lindo que ele abre um parênteses, e ele diz assim: pela graça sois salvos. Só para você não se achar. Não esqueça, tudo isso que aconteceu com a gente é pela graça. E aí ele fecha o parênteses. E aí ele segue dizendo: e nos ressuscitou juntamente com ele, ou seja, ele reforça isso, e ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais. Como assim? Eu acabei de dizer, tem um de nós lá. Por isso que ele diz: e vos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Cristo está assentado lá e ele é um representante da raça humana. Ele é o segundo Adão. Aquilo que o primeiro Adão falhou, Cristo cumpriu. E como nós vimos no fechamento do capítulo 1, que Cristo, lá no versículo 22, diz assim: e sujeito a todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquilo que cumpre tudo em todos. Cristo cumpriu a vontade de Deus. E ele está lá. E ele estando lá, nós também estamos lá. Nós estamos à direita de Deus em Cristo. Você imagina o que é isso? Alguém que sabe o que você está sentindo quando você tem medo, quando você tem fome, quando você tem frio, quando você está preocupado, quando você é caluniado, quando você é confrontado, quando você é tentado. Alguém que é igual a você está lá sentado à direita de Deus. E ele fica lembrando a todo momento a Deus, a misericórdia de Deus. E aí, quando nós fizemos algo errado, escorregamos, vacilamos,
Ele mostra para Deus as marcas em suas mãos. E diz, olha aqui, ó, aquela ira que era para cair sobre ele, aquela ira que era para cair sobre ela, caiu sobre mim. E por isso eu sou um deles que agora estou aqui. E aí o apóstolo Paulo segue dizendo e reforçando que para que serve tudo isso que eu expliquei para vocês aqui. No versículo 7 ele explica para que serve isso. Para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, daquele momento em que ele estava escrevendo essa carta até o futuro, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Tudo isso que o apóstolo Paulo explicou aqui, que Deus trabalha por nós, é para mostrar a abundância de sua graça. É para mostrar o galardão de Deus. É para mostrar que Deus é fiel, que Deus tem misericórdia, que Deus nos ama, estando nós ainda mortos. Por isso, irmãos, que a nossa vida é para glorificar a Deus. É isso que a gente tem que esperar da vida. Cada um de nós, e esse foi o tema do encontro passado, cada um de nós deve entender o quão rico nós somos e se satisfazer com isso. Eu sei que nós, como pessoas, e ainda estamos na carne, e temos essa luta constante entre a carne, nós temos muitos desejos na vida e não está nada errado. A gente tem que mesmo que buscar, tem que trabalhar, tem que se esforçar, tem que conquistar, mas nós precisamos nos contentar com aquilo que nós temos. Cristo precisa ser suficiente na nossa vida. Se eu conseguir os meus desejos, os meus projetos, os meus sonhos, ótimo, glória a Deus. Mas se eu não conseguir, ótimo, glória a Deus. Cristo precisa ser suficiente na nossa vida. Nós não podemos viver uma vida frustrada, sempre querendo mais, sempre querendo conquistar mais, nunca está bom, sempre precisa avançar. E tá ótimo, a gente sempre quer avançar, mas quando a gente não consegue, nós precisamos continuar satisfeitos. Eu preciso estar satisfeito, e o apóstolo Paulo fala muito bem isso quando ele diz, olha, eu já tive abundância e eu sei viver em abundância, mas eu também já passei fome e eu sei viver passando fome. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a gente sempre esquece dessa primeira parte, pega só aquele versículo, coloca na parede da nossa casa, escreve no para-choque do caminhão, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a gente lê achando que a gente vai conquistar tudo. E na verdade o que o apóstolo Paulo está dizendo é não. Se você conquistar, beleza. E se você não conquistar, beleza. Porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você suporta o conquistar e você suporta o não conquistar. Então, para isso que serve o trabalho de Deus em nós. E aí o apóstolo Paulo repete, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí ele repete de novo, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E eu não me canso de falar isso, porque nós temos uma mania de achar que a gente merece a salvação. E parece que quanto mais a gente se esforça, mais salvo a gente acha que é. E qual que é o problema disso, irmãos? O problema disso é que vai chegar um momento em que nós não vamos conseguir nos esforçar. Vai chegar a idade, vai chegar o cansaço, chegarão as lutas. E aí você fica, mas e agora? Eu não consigo mais ir em todos os cultos. Perdi a salvação. Eu não consigo mais orar tanto como eu orava quando eu era novo. Perdi a salvação. Deus não me ama mais, porque agora eu já não sou mais quem eu era. Ah, meu Deus, eu escorreguei, briguei com a minha esposa. Estamos de mal. E agora Deus não me ama mais. E o apóstolo Paulo está aqui afirmando, vocês são salvos pela graça. Nós falamos muito aqui quando nós estudamos a respeito do fruto do Espírito. Nós precisamos entender que viver no Espírito significa ser aceito por Deus, viver uma vida de quem reconhece que é aceito por Deus. E nós não somos aceitos por Deus por aquilo que a gente faz. Nós somos aceitos por Deus pelo amor e pela graça dele. Nós fizemos algo bom, e já vou chegar lá,
Calma, para quem está achando que é só pela graça, que a gente tem e está garantido e eu posso fazer qualquer coisa. É sim só pela graça. Mas uma vez que nós somos alcançados pela graça, nós temos a nossa responsabilidade. Mas eu já vou chegar lá, calma. Agora eu quero que você entenda que nós somos salvos pela graça. E aí então nós já vimos, fechou aqui, chegamos no versículo de número 9 e nós vimos já 2 pontos. O pecado trabalha contra nós e Deus trabalha por nós. Agora vamos pegar só na primeira parte do versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Primeira parte. Aqui está o terceiro ponto. Deus trabalha em nós. Primeiro, ele trabalha por nós. Uma vez que nós estamos vivificados, ele começa aquela obra, ou como diz o apóstolo Paulo, aquela boa obra que ele começou, ele é fiel para terminar. Deus começou uma boa obra em nós. Tem muito a ser se falado sobre isso, mas eu quero ser bem breve aqui, porque já estamos terminando. Eu quero só comentar com você que quando está escrito ali, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, essa palavra feitura, no original em grego, é poema, ou poema. É exatamente a mesma palavra que em português a gente chama de poema. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é: vocês são poema de Deus. Tem 2 vezes no Novo Testamento que aparece essa palavra, só 2 vezes. Aqui, dizendo que nós somos poema de Deus, e lá em Romanos capítulo 1, versículo 20, quando o apóstolo Paulo fala que não há ninguém que seja inocente, porque Deus se manifesta através das suas obras, da criação. Lá também aparece essa palavra poema. Então o apóstolo Paulo diz: tanto as coisas criadas na natureza são poema de Deus, quanto nós somos poema de Deus. Os tradutores traduziram como feitura ou obras lá em 1:20, ou criação, porque é um dos significados de poema. Poema significa isso. Mas por que a gente usa a palavra poema, então, em português? Por que a gente não usa a palavra feitura ou obra? Porque quando a gente usa a palavra poema em português, a gente quer destacar que é um texto mais trabalhado. Vocês concordam? Eu posso escrever um texto, eu posso escrever um artigo, eu posso escrever um conto, eu posso escrever uma história, eu posso escrever um aviso, eu posso escrever um bilhete. Mas quando eu escrevo um poema, o negócio é diferente. Quando eu escrevo um poema, eu me preocupo com a rima, a inspiração, eu me preocupo com cada palavra que eu vou colocar ali, eu me preocupo com a métrica, qual é o tamanho de cada frase, se está encaixando, se não está encaixando, se tem um bom ritmo. E eu me preocupo com a mensagem que aquele poema passa. O poema, por natureza, ele causa um deslumbramento. Um poema bem escrito, ele causa um deslumbramento. A gente ouve aquilo, a gente fica pensando, uau! Tem um poeta da minha terra que eu gosto muito, chamado Mário Quintana. E eu gosto dos poemas dele. E tem um que eu gosto que ele diz assim: para todos aqueles que estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Olha que maravilha de escolha de palavras. Eles passarão, eu passarinho. E daí você pode ficar horas pensando, o que ele quer dizer com passarinho? Será que é porque a gente consegue voar? E ele fala sobre atravancar o caminho, então quer dizer que não adianta colocar trava no caminho, porque como ele é um passarinho, ele consegue passar por cima da trava. E aí você pode pegar uma aula de literatura na escola e ficar a semana inteira discutindo só essa frase. Isso é um poema. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nós somos poema de Deus. Que Deus está trabalhando na nossa vida. E ele pega as circunstâncias, ele pega as experiências que ele permite nós viver, ele pega os nossos pontos fracos, ele pega os nossos pontos fortes, e ele vai desenhando aquilo de maneira em que vai montando um poema. E no final, quando isso estiver pronto, vai fazer sentido. Tem aquele hino que eu não me canso de dizer, o hino que eu gosto muito, eu acho que o meu continua sendo o meu hino preferido, daquela banda Casting Crowns, e eles cantam dizendo que no final, o hino diz que o Senhor já está lá, ou seja, no final da minha vida, o Senhor já está lá.
E eu gosto de uma frase que eles dizem assim: o meu futuro para ti é uma lembrança, porque o Senhor já está lá. E aí tem uma outra estrofe no hino que ele diz assim: e lá no final da minha vida, quando eu me encontrar contigo, eu verei o outro lado dessa colcha de retalhos e verei que a minha vida foi uma obra-prima em suas mãos. Nós vamos entender cada um desses cicatrizes, problemas, lutas que nós passamos. E Deus está montando esse poema na nossa vida, porque Deus trabalha em nós. E aí a última parte do versículo 10, para encerrar, nós já vimos que o pecado trabalha contra nós, Deus trabalha por nós, Deus trabalha em nós, criando esse poema que é a nossa vida. E aí o apóstolo Paulo termina dizendo que Deus trabalha através de nós. Porque ele diz, olha, vocês são poemas de Deus, vocês são feituras de Deus para um fim. E qual que é esse fim? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aqui entra as obras. Então aqueles que são salvos por Cristo, eles não são salvos porque eles fazem boas obras. Eles são salvos para fazer boas obras. Mas como nós podemos fazer boas obras? Porque nós fomos vivificados pela grande misericórdia de Deus e porque agora Deus trabalha em nós e através de nós, e o resultado desse trabalho de Deus em nós e através de nós é que a gente faça boas obras, que a gente abençoe, que aonde a gente chegar, chegue alguém que representa Cristo. Afinal, nós somos a imagem de Cristo. O apóstolo Paulo aborda isso muito forte na carta aos Romanos. Deus está trabalhando em nós para que fazer nós parecidos, semelhantes a Cristo. Quanto mais nós avançamos nessa caminhada de uma vida em espírito, mais Deus produz em nós o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito gera boas obras. Lembra quando nós vimos o fruto do Espírito no tema que nós estudamos anteriormente? Há 3 divisões lá daqueles 9 aspectos do fruto do Espírito. E a primeira divisão é: o fruto do Espírito age na nossa relação para com Deus, o fruto do Espírito age na nossa relação com nós mesmos, nós nos aceitamos, nós melhoramos, e o fruto do Espírito age em relação ao próximo. E nessa relação aos próximos entram 3 aspectos que são fundamentais, que é a longanimidade, que é a mansidão e que é o domínio próprio. Longanimidade, ânimo longo. As coisas estão difíceis. Essa pessoa está me incomodando, está me tirando do sério. Estão me perseguindo no trabalho. Mas se eu tenho o Espírito trabalhando em mim, eu tenho um ânimo longo. Eu suporto. E eu não explodo. Eu não respondo de forma áspera. Eu não ataco a pessoa porque eu tenho mansidão. E eu tenho temperança. Temperança significa eu sei agir no momento certo, da forma correta. Eu sou temperado. Em outras traduções chama-se domínio próprio. Eu tenho o domínio sobre as minhas atitudes. Ninguém me tira do sério. Ninguém ou nada consegue me tirar do meu controle. O domínio é meu. Isso é o Espírito Santo que produz em nós. E você pode estar pensando, isso que o pastor está falando aí é impossível. Eu não consigo ser assim. Não, nós não conseguimos. A notícia é essa. Nós não conseguimos. Por isso não é o nosso esforço. E por isso que é Deus que trabalha em nós e através de nós. E o que nós temos que fazer? Nós temos que nos colocar nas mãos de Deus. Então o primeiro passo é nós entender. Cara, eu já estava morto mesmo. O que vier agora é lucro. Eu já estava morto. Agora que eu estou vivo, pela graça de Deus, o que Deus trabalhar em mim é lucro. Quem sou eu para querer alguma coisa? E aí aquilo que Deus trabalhar em mim, eu quero abençoar as outras pessoas.
Eu quero ser uma bênção na minha igreja, eu quero ser uma bênção na minha família, eu quero ser uma bênção no meu trabalho, ser uma bênção na minha escola, ser uma bênção na sociedade. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo em mim. Essa é a vida do cristão. A vida do cristão não é aquele que vem na igreja, é crente, não falta culto, mas sai da igreja, ninguém quer ser igual àquela pessoa. Quantas vezes você já ouviu alguém falando isso? Ah, mas se é para ser crente da igreja daquele fulano ou daquela fulana, Deus me livre. Olha aquela criatura do jeito que é, olha como ele é no trabalho, olha como ele trata os filhos, olha como é que ele faz negócio, e daí vem ele me convidar para ir na igreja dele, mas só se eu fosse louco. Vocês já viram alguém falando sobre isso? Então, a vida do cristão é diferente. A vida do cristão, ela tem que ser assim: uau, você é crente, é por isso que você é diferente. Eu sempre ficava me perguntando o que você tem de diferente. Agora eu entendo. Você é crente, é a luz. Você se comporta diferente, as provocações você responde de forma diferente. Essa é a vida do cristão. Isso é boas obras, irmão. Isso é boas obras, para glorificar o nome de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração. Amado e soberano Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, eu peço que cada um de nós, Pai, seja agora, neste momento, confirmado pelo Teu Espírito Santo naquilo que nós precisamos mudar. Torna-nos, Senhor, claro esta mensagem de hoje, para que a gente possa entender, Pai, o quão abençoados nós somos. E para que a gente possa deixar o Senhor trabalhar em nós. Para que esse poema da nossa vida, Senhor, seja maravilhoso. Que a gente possa ter esperança, que a gente possa ter paciência e aguardar, Pai, o fim da sua grande obra em nossa vida. E que enquanto isso, Senhor, nós possamos glorificar o Teu nome nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. Abençoe, Pai, a Tua igreja, abençoe os Teus filhos que estão aqui, nos dê uma noite de paz e descanso. Em nome de Jesus, amém.